Se você quer aprender redação de verdade e precisa ser aprovado numa prova de redação, também precisa cuidar dos desvios gramaticais. Chamados erros de português. Qual é a melhor forma de ficar mais atenta a eles? É exatamente isso que você pensou. Ver exemplos de redações que cometeram esses danadinhos desses erros. E é isso que eu vou mostrar nesta aula. Uma redação que, embora tenha abordado o tema satisfatoriamente, seria reprovada exatamente por causa desses erros. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui deste canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o professor João Matos. Neste canal eu ajudo pessoas que querem ser aprovadas em provas de redação a serem aprovadas. Como? Ensinando redação, uma redação com potencial de ser aprovada em qualquer banca. Boa o bastante para ser aprovada em qualquer banca. Aqui eu chamo de redação de verdade. Ou seja, aqui eu vou te ensinar a redação. Eu vou te ensinar a escrever redação. Eu não vou escrever a redação para você e depois dizer que te ensinei. Não, eu vou te ensinar a escrever sua própria redação. E se você quer aprender redação de fato, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada do que eu publico aqui. Bom, eu fiquei um tempo afastado aqui do canal, eu tive alguns problemas pessoais e estava resolvendo algumas coisas, mas agora eu decidi voltar. Se Deus quiser, agora eu vou continuar a fazer aulas aqui. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar. Parafraseando Roberto Carlos. Bom, antes de começar aqui a aula, tem uma novidade. Eu reabri as inscrições para o meu curso Faculdade da Redação. Depois de 2 anos com inscrições fechadas, praticamente, eu decidi reabrir esse ano, porque muita gente que me acompanha, eu vejo no aprendizado delas de redação que falta uma orientação especializada. Muitas dessas pessoas, elas percebem que elas não estão aprendendo o conteúdo que seria necessário para uma aprovação. E nem tampouco que os esforços dela no dia a dia estão trazendo alguma melhoria para a redação delas. Isso acaba o quê? Trazendo desmotivação. A pessoa acaba ficando desmotivada nesse processo. E por causa disso, eu decidi reabrir, não sei por quanto tempo, talvez na hora que você estiver assistindo essa aula, eu não sei se as inscrições vão continuar abertas, mas caso você queira conhecer, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá. Enfim, essa era a novidade que eu queria trazer. Vamos começar aqui a nossa correção. E só lembrando que se você quiser ter a sua redação corrigida aqui também, faço uma aula aqui mostrando, você vai ver aqui, eu vou fazer um pente fino nessa redação, vou mostrar todos os problemas e todas as virtudes também, que eu encontrar, que eu enxergar nela. Então, aqui, do ponto de vista do quê? De uma redação bem escrita. A minha avaliação, no caso, a grade que eu utilizo. Inclusive, eu tenho até uma novidade aqui. Minha grade agora está mais estilizada. Fiz uma nova grade, deixa eu mostrar para você aqui. Ela está mais estilizada aqui agora. Agora é conforme a quantidade de linhas, a avaliação é diferente. Assim, é proporcional à quantidade de linhas, né? Então, por exemplo, se ela for mínima de 8 linhas com letra média ou grande, isso no caso se a redação tivesse sido fotografada, né? Ou de 9 a 13 linhas com a letra grande. Então ela entra na categoria mínima e assim por diante. Por que isso? Porque conforme o tamanho da redação, se ela for muito pequena, então a correção ela precisa ser um pouquinho mais exigente. Então, 1 ou 2, 3 erros de uma determinada categoria já é o suficiente para zerar naquela categoria. Ao passo que uma redação maior, que nem a completa, que eu chamo de completa aqui, é de 24 a 29 linhas com a letra pequena ou a partir de 30 com a letra média ou pequena. Se enquadra nessa categoria aqui.
Então é mais ou menos por isso, é para ser uma correção um pouco mais justa conforme o tamanho da redação. Então essa aqui era a minha novidade, né, na grade de redação. Agora a gente pode começar, enfim, essa correção. Eu vou fazer a leitura da redação completa com você aqui. Depois eu vou apontando cada acerto e cada erro que a pessoa cometeu e explicando o porquê. Então vamos lá. Aqui está a redação. Vou fazer a leitura aqui com você. O tema da redação é a violência nas escolas. Como combater? Pergunta, né? Interessante esse tema, um tema bem atual, vamos dizer, né? Eu vou fazer a leitura aqui, ó. A violência nas escolas é um problema que vem preocupando pais, profissionais da educação e a sociedade em geral. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a falta de políticas públicas voltadas para a segurança nas escolas, como também os meios de comunicação nas redes sociais. Em primeiro lugar, cabe pontuar que o sistema de segurança nas instituições escolares é falho. Conforme dados informados pela Secretaria de Educação, entre 2000 e 2022, o Brasil contabiliza ao menos 16 ataques em escolas brasileiras, bem como a negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança nas escolas. Além disso, os meios de comunicação, como as mídias sociais, também desempenham um papel importante na promoção de efeitos nocivos nas escolas. Grupos extremistas nas redes sociais incentivam para os ataques, como também jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes reproduzem na vida real aquilo que eles vêem na ficção. É importante que os pais e educadores estejam atentos no que seus filhos consomem, orientando-os sobre o que é certo ou errado. Por fim, é preciso que estratégias eficazes sejam tomadas para prevenir a violência nas escolas e que o Estado, juntamente com as secretarias de Segurança Pública e de Educação, tomem medidas para contribuir para a construção de uma escola mais justa e segura para todos. Então aqui está a nossa redação completa. Vamos dar uma olhada aqui, problema a problema, ou virtude a virtude, para ver o que nós podemos extrair aqui. Primeiro aqui nós temos o tema, né? A violência nas escolas, como combater, um tema legal, interessante. E aqui está a nossa introdução. Vamos começar pela introdução. Primeira coisa que eu quero apontar é a seguinte, ó. A redação ela não tem título. Tá vendo? Aqui deveria ter o título, né? Você vai me dizer assim, mas o título não é obrigatório. Depende, tem banca que cobra. E como aqui eu estou avaliando uma banca que teria ou deveria ter o potencial para ser aprovada em qualquer banca, então o que eu espero do meu aluno? Que ele saiba fazer um título, porque se ele se deparar com uma banca que cobre título, ele vai saber fazer. E se também não cobrar, tá tudo bem, não precisa colocar e pronto. Então, na minha grade de avaliação, vou pegar aqui a minha grade de avaliação. Na minha grade de avaliação, eu tiro um pontinho pela falta do tema. Exatamente por isso que eu acabei de explicar. E é na parte de estrutura aqui, ó. Deixa eu ver se você está conseguindo ver. Tá. Na parte de estrutura aqui, ó. É nesse tópico aqui, ó. Como o tema é inexistente, então é não obediência à macro e microestrutura redacional. Que aqui eu entendo assim, ó. O tema, ele faz parte da microestrutura redacional. Ele é uma pequena parte. As macros seriam o quê? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Agora, o tema ele está ali na parte micro. Então, independente de ser macro ou micro, está aqui, ó. Eu estou tirando um pontinho, a minha planilha já desconta automaticamente aqui e vai descontando aqui embaixo também, ó, no total geral, né? Então, com isso, a
candidata dessa banca aqui, ela já perderia 2/10, né, no total. Então vamos continuar aqui com a nossa redação. Bom, não temos um tema, então vamos partir aqui para... Perdão, não temos um título, vamos partir então para a introdução aqui. Nós temos a primeira parte aqui, ó. A violência nas escolas é um problema que vem preocupando pais, profissionais da educação e a sociedade em geral. E dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a falta de políticas públicas voltadas para a segurança, tarará, tarará, tarará. Então eu estou percebendo aqui, ó, que essa redação, ela também não tem uma contextualização, que viria aqui antes do problema que foi colocado aqui, ó. Isso aqui já é um problema, ó. Já foi apontado um problema aqui, ó. Correto? Então aqui antes deveria ter o quê? Uma contextualização. E não tem essa contextualização. Qual é a função dessa contextualização? É colocar o tema dentro de um contexto. Para apresentar o tema para o leitor. Citando palavras do tema, etc. Tudo que você já sabe. Tudo que você já ouviu falar sobre isso. Então aqui antes deveria ter uma contextualização antes desse problema propriamente dito. Então, eu também lá na minha grade de avaliação, é o mesmo tópico, ó. Não obediência à macro-microestrutura redacional. É a microestrutura. Falta uma pequena parte dentro da introdução. Para me dizer assim, é essencial? Tem banca que não avaliaria mal assim, mas tem bancas que avaliaria. Portanto, vou tirar mais um pontinho aqui na microestrutura redacional. Tá bom, não temos uma contextualização. Partimos então agora para o quê? Para o nosso problema. Como aqui é uma redação argumentativa, como você deve ter percebido, né? Falando sobre um tema que é debatível, que é argumentável, que é a violência nas escolas. Um tema, é uma situação que ela não deveria existir, por isso é argumentável. Não se espera que haja violência nas escolas, portanto é argumentável. Então, nós temos aqui a primeira parte mesmo que existe nessa redação é o problema, que vem direto aqui, ó. A violência nas escolas é um problema que vem preocupando pais, profissionais da educação e a sociedade em geral. Existe uma declaração, que ela é, vamos dizer, polêmica, afirmando que existe violência nas escolas e que preocupa. Então, obviamente, isso aqui já é o problema dentro do tema. É o problema que está... existe dentro daquele tema da violência nas escolas. Vamos falar sobre ele agora, então. O que eu tenho para falar sobre esse problema? Não vejo nenhuma incorreção, nenhuma incoerência, nenhum problema. Ele está ok. Então, bom, já que não tem nada para se falar, eu vou falar das virtudes, né? Ó. O que eu achei interessante aqui é o seguinte, ó. Eu achei interessante essa ordem decrescente dos elementos que foram colocados aqui, ó. A violência nas escolas é um problema que vem preocupando pais, profissionais da educação e a sociedade em geral. Eu achei que aqui foi decrescente em ordem de importância para a criança, né? Primeiro os pais, depois os profissionais da educação, depois a sociedade de uma forma geral. Essa ordem decrescente ela ficou interessante aí, né? Assim, não sei se foi pensada, provavelmente foi, mas ficou bem interessante como foi colocado aqui. Esse é o que eu destaco de virtude desse problema da redação. Certo. Bom, não temos problemas, também não tem, e tem essa qualidade que eu falei aqui. Então vamos passar para a próxima parte aqui, que começa aqui, ó. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a falta de políticas públicas voltadas para a segurança nas escolas, como também os meios de comunicação nas redes sociais. Termina aqui, ó. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a ideia central do texto, também conhecida como tese na redação argumentativa. Então, foram apontadas aqui duas premissas para esse problema, duas premissas que sustentam a existência desse problema. Aliás, essa é a função da tese na redação. Premissas que sustentam a existência do problema. Porque senão não teria como provar que o problema é real. Então, dentre tantos motivos relevantes, destacam-se 2 pontos. A falta de políticas públicas voltadas para a segurança nas escolas. Eu entendo que isso aqui vai ser trabalhado no primeiro parágrafo de desenvolvimento.
como também os meios de comunicação nas redes sociais. Meios de comunicação nas redes sociais vai ser tratado no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, quais são os problemas aqui, que eu aponto? Primeiro, dentre tantos motivos relevantes, destacam-se a falta de políticas públicas voltadas para as escolas, para a segurança nas escolas, como também, você percebe que esse como também, ele é um conectivo aditivo, mas ele trabalha com par. Ele trabalha em pares. Então você tem que citar antes lá do elemento anterior que você quer somar ao elemento que vem para frente, a partícula não só. Não só, como também. Não só, mas também. Não somente, como também. Então tá faltando esse par conectivo que teria que vir antes. Tá percebendo isso? O que eu aponto na minha grade de avaliação, eu vou aqui em gramática, nesse item 3 aqui. Ausência de fluência na articulação sintática por pontuações indevidas ou falta de paralelismo. Então, falta um paralelismo. E por quê? Porque o conectivo que deveria estar em duas partes, só tem em uma parte. Falta esse paralelismo. Vou tirar um pontinho aqui. Voltando aqui, Mesma coisa, eu posso dizer aqui também, aliás, mesma coisa não, ainda falando desse como também, ele foi aqui, isolado por vírgula, tá vendo? Tem uma vírgula aqui, tem uma aqui, E também não procede. Esse conectivo aditivo, ele não pode ser isolado dessa forma por vírgula. Ele não usa vírgula, basicamente. Então, ele também cai nessa questão do gramatical, mas só que é não observância das normas gramaticais. Aqui cai o uso da vírgula, né? Então, virou um ponto. Olha, tá percebendo aqui, eu apertei para tirar um ponto e não aconteceu nada na avaliação aqui, né? Por quê? Minha grade, primeiro erro gramatical não é descontado. Por que isso? Porque a maior parte das bancas, assim, a esmagadora maioria, ela não vai, se você cometer apenas um erro gramatical na redação inteira, ela não vai te reprovar por causa disso. Talvez nem tirar ponto. Alguma pode ser que tire, mas algumas não. Então, para tentar se enquadrar a maior parte das bancas, a forma como a maior parte das bancas cobra, eu também não debito um erro, o primeiro erro. Então tá aqui, não tem essas vírgulas. Essas vírgulas não existem. Beleza, o que mais apontar? Olha, eu falaria sobre aqui, os meios de comunicação nas redes sociais. Bom, tá meio confusa essa premissa. Por quê? Ela não está muito clara. O que a pessoa vai falar sobre isso? Ela vai falar sobre os meios de comunicação, que é uma expressão cristalizada para se referir aos veículos, aos meios de comunicação, ou ela vai falar as formas de comunicação nas redes sociais? A pessoa, não sei. Não está claro para mim. Falta clareza nisso. Então, essa expressão ela não foi muito bem construída, assim. Pecou pela clareza, né? Exatamente. Então, vamos lá. Na minha avaliação, é nesse campo aqui, a expressividade, tá vendo? O quinto critério que eu cobro, que é nessa parte aqui, de item 3. Construções frasais imperfeitas devido à harmonia, clareza, concisão, etc. Quer dizer, não está claro. Tem um problema de clareza ali pela forma como foi construído, pela escolha dos termos que foram colocados. Foram optados. Bom, mas isso nós vamos descobrir no parágrafo de desenvolvimento. O que vai ser tratado? Se vai ser sobre meios de comunicação ou se vai falar das formas de se comunicar nas redes sociais? Nós vamos saber disso no desenvolvimento. Por enquanto, ainda não dá para saber porque não está claro o que vai ser, o que foi escrito aí. Bom, que virtude que eu aponto aí? Perceba. Deixa eu remarcar aqui. Você percebeu que
essa ideia central ela foi construída, ela apresenta um porquê para o problema, né? Por que a violência na escola é um problema e está preocupando profissionais? Porque existem vários motivos, é o que está dizendo aqui. Existem vários motivos. Um deles é a falta de políticas públicas. O outro são os meios de comunicação nas redes sociais. Então, foi construída uma frase, um período com uma orientação, com um sentido causal, porém, ele não foi construído de uma forma simples. Ah, por quê? Por causa disso, disso, disso. Por que isso, isso? Não. Olha só a forma como foi construído. Foi uma forma bem mais... uma construção que ela ficou mais diversificada. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se 2 pontos. Olha que interessante essa construção. Apresenta uma causa, uma razão, né? Na verdade, não causa, uma razão, mas não da forma simplória que sempre se apresenta as construções causais. Por causa disso e disso, não. Dentre tantos motivos relevantes, destacam-se. E isso chama atenção. A escolha das palavras para determinar esse sentido causal. Perfeito. Concluídas as observações dessa observação, vamos passar para o nosso desenvolvimento. Mas antes, olha só como está ficando aqui. Ó. A pessoa que escreveu essa redação, ela está com 9.4 na média, na nota final por enquanto. Coloca aqui nos comentários qual a nota que você acha que essa redação vai ter no final. Coloca para ver se você vai acertar. Coloca agora antes de terminar a aula e vamos ver se você vai acertar pelo que você viu dessa redação, qual a nota que você acha que ela vai ter. Bom, vamos continuar então. Vamos para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, cabe pontuar que o sistema de segurança nas instituições escolares é falho. Conforme dados informados pela Secretaria de Educação, entre 2000 e 2022, o Brasil contabiliza ao menos 16 ataques em escolas brasileiras, bem como a negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança nas escolas. Vamos pegar primeiro aqui, ó. Primeira parte aqui, ó, que é essa aqui, ó. Em primeiro lugar, cabe pontuar que o sistema de segurança nas instituições escolares é falho. Sim. Muita gente iria dizer que isso aqui é o tópico frasal. Parece o tópico frasal, de fato. Tem cara de tópico frasal. Tem jeito de tópico frasal, tem tudo de tópico frasal, mas na minha visão não é. Por quê? Isso porque eu acabei de ler o parágrafo inteiro e percebi que a informação essencial, apesar de estar com alguns probleminhas aí, e nós vamos falar deles, está aqui no fim, ó. Bem como a negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança nas escolas. Então eu enxergo que o tópico frasal está no fim, embaixo, ó. A negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança nas escolas e a nossa tese confirma isso. E o que ia ser dito mesmo era sobre a falta de políticas voltadas para a segurança. Por isso que eu afirmo que muita gente poderia pensar que aqui estaria o tópico frasal. Mas o que a pessoa fez aí? Ela vai falar da falta ou negligência das políticas públicas com relação à educação. Então o que ela encontrou para começar o parágrafo? Uma premissa. Ou seja, um porquê. Por quê? Ó, pensa comigo aqui, ó. Por que a falta ou a negligência de políticas públicas voltadas para a segurança nas escolas? Por quê? A resposta está aqui no começo do parágrafo. Porque a segurança nas instituições escolares é falha, né, no caso. O sistema de segurança é falho. Então, ela encontrou um porquê, ela começou o parágrafo dando um porquê para o tópico frasal dela. Logo, é uma premissa que ela apresenta antes, já no começo. Não vejo nenhum problema nesse começo aí. Tá, aos meus olhos, perfeita. E a virtude que eu aponto é o quê?
uma boa expressão inicial aqui, né, para fazer a ligação, né, um conectivo em primeiro lugar, para fazer a ligação com o que foi dito antes, né, uma boa, uma espécie de sequencial, um conectivo sequencial. Primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Então vamos falar primeiro disso. E também tem uma boa estratégia coesiva aqui. Não sei se você percebeu, mas para não falar novamente o termo escola, a pessoa colocou aqui, ó, instituições escolares. Aí ficou interessante, para não repetir escola, que já foi falado nos períodos anteriores aqui. Na própria ideia central do parágrafo introdutório. Então, foi um bom recurso coesivo para não repetir. Então, como não tem nada aqui, vamos passar para o próximo aqui, ó. Conforme dados informados pela Secretaria de Segurança, entre 2000 e 2022, o Brasil contabiliza ao menos 16 ataques em escolas brasileiras. Bem como... Vamos parar aqui em brasileiras. Porque aqui já morre esse segundo embasamento, né? Eu considero o primeiro período como um embasamento, uma premissa. E nesse segundo embasamento, a pessoa apresentou o quê? Uma evidência. Uma evidência no formato de quê? Dados estatísticos. Trouxe aqui um dado, ó, que entre 2000 e 2022 houve 16 ataques em escolas brasileiras. Assim, à primeira vista, pode parecer que a pessoa está, como se diz, tangenciando o tema, mas não. Porque ela trouxe um exemplo de escola brasileira, mas querendo dizer que se aplica a tudo. Por que eu digo tangenciando? Porque o tema da redação não fala que é no Brasil. A violência nas escolas, como combater. Só que em nenhuma outra parte ela também fala das escolas brasileiras, senão aqui. A pessoa que escreveu, ela não fala nas escolas brasileiras, senão aqui. Então esse exemplo ele poderia ser do Brasil, mas poderia ser de outro país também. Indiferentemente. Isso não ia provar ou querer dizer que a pessoa só está falando daquele país. Não, está falando de uma forma geral, mas pegou um exemplo pontual para explicar essa questão da violência. Então não há, nesse caso aqui, um tangenciamento no tema. Só porque citou escolas brasileiras. Então vamos aqui para os problemas, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o problema que eu aponto aqui, ó, conforme dados informados pela Secretaria da Educação, ó, Secretaria de Educação, bom, praticamente todos os estados têm Secretaria de Educação. Então, que secretaria que está se referindo aí? Então, esse pela aqui não poderia ser pela, porque o pela, por mais a, especifica pela secretaria que eu estou falando. E aqui não foi especificado nada, não tem especificação nenhuma. Como há muitas secretarias, então eu entendo aqui que há um problema de coesão. Porque foi usada uma estratégia coesiva inadequada. Não caberia esse pela aí, uma vez que não foi citada nenhuma secretaria de educação antes e que há muitas secretarias. Então não se pode falar como se houvesse uma secretaria só. Então, indo aqui na minha tabela, vamos nos problemas de coesão. Emprego inadequado de outros mecanismos coesivos. Por que outros? Porque não é... Tem um item que é só para conectivos aqui, e esses são os outros mecanismos coesivos. Tanto pode ser entre períodos como entre parágrafos. Vou tirar aqui um ponto. Esse é o primeiro apontamento. Segundo, Secretaria da Educação é o nome de um órgão. Logo, deveria ser grafado em maiúscula. Então, vamos na nossa grade aqui, em gramática. É nesse item aqui, ó, o item 5. Não obediência às formalidades textuais, como aspas, siglas, números, iniciais maiúsculas, etc. A dedução é aqui. Outro problema que eu aponto aqui também é na ordem gramatical. Conforme dados informados pela Secretaria de Educação, entre 2000 e 2022, o Brasil,
vírgula, contabiliza. Então, o Brasil aqui está fazendo o papel de sujeito, porque é ele que contabiliza. Então, logo, ele não poderia ser separado de contabiliza com a vírgula aqui, ó. Então, é um problema de pontuação novamente aqui também. Então, vamos lá. Mais um item, mais um pontinho aqui, ó. Não observância das normas gramaticais. O que mais que poderia apontar aqui? Essa expressão ao menos, você percebe que ela está deslocada? Porque a ordem certa seria assim, ó. O Brasil contabiliza 16 ataques em escolas brasileiras ao menos. Como ela é uma expressão acessória, então ela teria que ir lá para o fim. Ela tem menos relevância. Ela é só acessória. Então aqui, como ela foi deslocada, ela deveria estar isolada por vírgula aqui. Então também mais um ponto aqui de gramática reduzido. O que mais aqui? Bom, problemas não vejo. Agora vamos ver aqui possíveis virtudes, né? Bom, eu percebo que esse embasamento que a pessoa trouxe, dados estatísticos, ele é perfeito assim, para o tema. Realmente ele está pertinente e ele está relacionado à discussão. Então, isso é um ponto positivo hoje em dia, né? Vamos dizer. E também essa antecipação aqui da oração conformativa aqui, ó. Iniciando o período. Conforme dados informados pela Secretaria da Educação, e a vírgula aqui, essa antecipação ela é bem expressiva. Ela aumenta, potencializa a expressividade do parágrafo do que se colocasse para depois. Então é um ponto positivo também, antecipar essa oração subordinada aí. Essa antecipação aí. Aumentou a expressividade do período com isso. Então, dessa parte, mais nada. Então, vamos fechar aqui agora falando do último aqui, ó. Bem como a negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança nas escolas. Então, aqui para mim, no meu ponto de vista, está o tópico frasal desse parágrafo. Por mais contraintuitivo que pareça. Só que assim, ele foi começado com esse conectivo bem comum. Então, isso prejudicou tudo. O entendimento de que isso seria um tópico frasal. O ideal seria o quê? Não um conectivo de soma. E bem como significa soma. Aquilo e isso acontece. Não. Aqui, me parece, esse tópico frasal ele foi construído com uma feição de inferência. Uma conclusão do parágrafo. Como se fosse uma inferência que a pessoa fez. Então, aqui o ideal seria, por exemplo, a partir disso, evidenciando a partir disso, por fim, ao cabo, a negligência de políticas públicas efetivas voltadas para a segurança. Então, se teria que ter um conectivo aqui conclusivo ou que expressasse uma consequência para que esse parágrafo ficasse, esse embasamento ficasse compreensível, parecesse que realmente é o tópico frasal. Então, por quê? Porque o que expressa aí realmente é uma conclusão. Não, então, aqui nós temos um problema de conectivos, né? É nesse primeiro item aqui, ó, coesão. Ausência ou emprego inadequado de conectivo entre períodos ou parágrafos. Tá aqui. Esse é o problema que eu enxergo nesse fechamento aí. Isso comprometeu o entendimento do parágrafo, porque o tópico frasal, queira ou não, é uma parte importante do parágrafo. Então, qualquer errinho que você fizer ali, você já compromete todo o parágrafo. Qual a virtude que eu aponto aqui? Alguns termos, por exemplo, foi retomado o problema das políticas públicas, mas para não dizer falta novamente, a pessoa usou o quê? Negligência. O interessante, esse recurso coesivo de não repetir o termo falta, foi interessante aqui. Bom, vamos passar por o nosso parágrafo de desenvolvimento 2. Além disso, os meios de comunicação, como as mídias sociais, também desempenham um papel importante na promoção de efeitos nocivos nas escolas. Grupos extremistas
extremistas nas redes sociais incentivam para os ataques, como também jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes reproduzem na vida real aquilo que eles vê na ficção. É importante que os pais e educadores estejam atentos no que seus filhos consomem, orientando sobre o que é certo ou errado. Então vamos pegar a primeira parte aqui, ó, que começa aqui, ó. Agora sim, aqui eu enxergo que está o tópico frasal desse parágrafo. Além disso, os meios de comunicação, como as mídias sociais, também desempenham um papel importante na promoção de efeitos nocivos nas escolas. Então, tudo que é dito aqui depois tem referência a isso aqui, aos efeitos nocivos que os meios de comunicação desempenham nesse problema aí. Então, realmente essa informação ela se encaixa, se parece com o tópico frasal mesmo. Agora, vamos lá, vamos aos problemas aqui, ó. Além disso, os meios de comunicação, como as mídias sociais, como as mídias sociais é um exemplo e que precisa ser isolado com vírgula. Quando há uma comparação assim, uma oração que compara como as mídias sociais, então precisa dessa vírgula aqui. Vamos lá na minha grade, em gramática, o item 4. Mais um pontinho deduzido aqui. O que mais? Chama atenção para esse termo aqui, ó, importante. Bom, o que eu tenho que falar desse termo importante? Ele não tem uma exatidão, assim. Ele tem um efeito, um sentido mais de positivo, de um efeito positivo. E aqui, ele está colocado como algo negativo. Então, o que seria melhor do que importante, né, nesse termo aqui, ó? Elas desempenham um papel importante? Não colocaria importante. Eu colocaria um termo mais exato, mais que se encaixaria melhor, seria significativo, impactante, mas não importante. Porque importante, além de ser genérico, ele tem assim um sentido meio de coisas positivas. A gente costuma atribuir a importante a elementos positivos para nós, a emoções positivas, a objetos que nos parecem bons, não negativo. Então eu trocaria esse importante e na minha grade ele é avaliado nesse item 2 aqui, a falta de exatidão vocabular, em expressividade, com o uso de clichês, generalizações ou imprecisões vocabulares. Colocaria imprecisão vocabular. E não é bem importante ali. Seria, como eu disse, significativo, impactante. O que mais? Problemas não vejo, mas qual que seria a virtude aí? Eu acredito que os termos que foram escolhidos aí foram muito bons, foram muito bem empregados. Como, por exemplo, desempenham um papel, tá vendo? É muito bem empregado esse termo, né? Foram boas escolhas vocabulárias nesse caso aí. O que mais? Promoção de efeitos. Esse termo promoção vai dizer que promovem efeitos. Muito boa escolha. E assim por diante. Efeitos nocivos também, ó. Esse termo aqui, efeitos nocivos, foram muito boas escolhas vocabulares. O que não se aconteceu com o importante aqui. Mas as demais ali no período, elas foram muito boas. Passando para o período seguinte, começa aqui, ó. Grupos extremistas, deixa eu marcar aqui. Grupos extremistas nas redes sociais incentivam para os ataques, como também jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes reproduzem na vida real aquilo que eles veem na ficção. Termina aqui. Bom, aqui tem praticamente dois embasamentos juntos. São duas evidências na forma de exemplos. Foram dados exemplos aí para quê? Para sustentar essa questão do comprometimento dos meios de comunicação
no problema da violência. Primeiro exemplo são dos grupos extremistas nas redes sociais, né? Começa aqui. E no segundo, entra aqui jogos violentos, programas de televisão, enumerados exemplos, né? Jogos violentos, programas de televisão, filmes. Foram enumerados ali alguns exemplos. Então, mas vamos aos problemas aí, ó. Aqui a expressão nas redes sociais, ela deveria estar isolada, né? Grupos extremistas nas redes sociais, por quê? Porque ela está deslocada, é o mesmo caso que nós mencionamos antes. Ó. Por quê? Ela deveria vir no final. Grupos extremistas incentivam para os ataques nas redes sociais. A posição genuína de origem dela é lá no fim. Como ela é uma expressão acessória. Como ela é só um adjunto. Então, como ela está deslocada, ela tem que estar separada por vírgula aqui. Então, vamos lá na nossa grade, gramática, no item 4 aqui, ó. Mais uma dedução em gramática aqui. O que mais? A regência aqui desse verbo, ó. Aqui, ó. Grupos extremistas nas redes sociais incentivam para o ataque. Não. Incentivam não pede esse complemento aí, para. Incentivam os ataques, seria. Isso aqui poderia ser excluído, que não teria problema nenhum. Mas como foi colocado, cai no problema de concordância aqui. Então vamos aqui também no problema de regência, aliás, não de concordância. O que mais aqui? O mesmo caso aconteceu aqui do que aconteceu em um momento anterior. Nas redes sociais, incentivo para ataque, como também aqui, ó. Como também está separado por vírgula. Não existe essa vírgula antes de como também. É uma... Acrescenta-se ali um conectivo aditivo. E o que acontece? Não vai vírgula nele. Ele seria direto. Seria como se fosse um E. Não tem vírgula para ligar. Então vamos aqui na nossa grade. Novamente aqui em gramática. 7 erros já gramaticais. O mesmo caso também acontece com esse como também. Ele é um par que se liga a não só. Então o não só tinha que estar antes. Não só, não somente, não apenas. Então, não somente grupos extremistas nas redes sociais incentivam os ataques, como também jogos violentos. Então, cai no mesmo tópico aqui gramatical de ausência de fluência na articulação sintática ou falta de paralelismo. É isso aqui, ó. Mais um pontinho reduzido aqui. O outro problema está na concordância desse verbo aqui, né? Ó. Na vida real, aquilo que eles vê, não. Eles veem. E não tem esse circunflexo aqui. Então também, aqui sim, um problema de concordância. Mais um pontinho reduzido aqui. O que mais apontar aqui? Essa expressão aqui na vida real, mesmo caso de redes sociais, ela tinha que estar, ela está deslocada. Reproduzem na vida real aquilo que eles veem na ficção. Então seria assim, ó, reproduzem aquilo que eles veem na ficção na vida real. Então, como na vida real está deslocado, perdão, aqui. E como ele está deslocado, então precisaria ter uma vírgula aí também, mais uma redução aqui. Bom, temos alguns problemas aqui mais complexos, também gramaticais. Aqui para frente, ó. Aqui começam os problemas, depois do como também. Ó. O que acontece aqui? Ó? Tá faltando aqui alguma coisa, você percebe? Como também, jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes reproduzem na vida real. Ó, reproduzem na vida real não são os jogos violentos, programas de televisão e os filmes que reproduzem. Mas é esse o sentido, que como foi construído aqui, é esse o sentido que dá. Por quê? Porque tá faltando um sujeito aqui, ó. Tá faltando aqui as pessoas, provavelmente.
As pessoas reproduzem na vida real aquilo que eles veem. Então tá faltando um sujeito. Tem uma lacuna sintática aqui. E compromete o sentido. Dando a entender que são os jogos violentos, os programas de televisão, os filmes que reproduzem. Na verdade não são eles, são as pessoas que reproduzem. Então, cai nesse item aqui, ó. Períodos sintaticamente incompletos, com ausências, duplicações ou excesso de elementos. O que mais? Aqui tem outra lacuna sintática, não sei se você percebeu. Não sei se você percebeu, mas nessa mesma parte, as pessoas reproduzem na vida real. Ó. Vamos reler aqui que você vai perceber. Como também jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes as pessoas reproduzem na vida real. Ainda está faltando algo. Além do sujeito para esse verbo reproduzem, está faltando... Deixa eu só aumentar o tamanho desse... Tá melhor aqui. Aqui. Além de um sujeito para esse verbo reproduzem, está faltando ainda também... Está faltando um verbo que ligue todos esses elementos aqui, ó, a essa segunda oração. Então, seria mais ou menos assim, ó. Bem como jogos violentos, programas de televisão, filmes, muitas vezes levam as pessoas a reproduzir na vida real aquilo que elas veem. Ou induzem as pessoas a reproduzirem na vida real aquilo que elas veem. Ou incitam as pessoas a reproduzirem na vida real aquilo que elas veem. Então está faltando também um verbo. Além de um sujeito, está faltando um verbo aqui nessa estrutura que deixa essa lacuna sintática. Então cai na mesma avaliação aqui, ó. Períodos sintaticamente incompletos, com ausências, duplicações e excesso de elementos. Mais uma dedução. Na minha avaliação, o desconto é maior para períodos sintaticamente incompletos. Por quê? Você percebeu que o dano é maior aqui? Você percebeu que compromete legal o entendimento? Prejudica mesmo? Quais são as virtudes aqui? Bom, para a defesa desse ponto de vista que está sendo defendido, foram bons exemplos, foram escolhidos bons exemplos. Realmente faz sentido, pelos exemplos que foram apresentados aí, faz sentido que a comunicação nas mídias sociais tem a sua participação nessa violência. Faz sentido pelos exemplos que foram dados aí. Então, eles foram muito bem escolhidos, digamos. Então, aqui para fechar, nós temos aqui um último período. Começa aqui, ó. É importante que os pais e educadores estejam atentos no que seus filhos consomem, orientando-os sobre o que é certo e o que é errado. Beleza. Bom, eu entendo aqui que a pessoa quis fazer uma conclusão do parágrafo. Seria uma inferência, né? Tanto que se ela colocasse um conectivo conclusivo aqui, daria perfeito. Então, portanto, é importante que os pais e educadores estejam atentos no que seus filhos consomem. Então, fez um fechamento, trazendo aqui uma conclusão, uma inferência a partir do que foi discutido. Perfeito? Quais problemas? Termo importante aqui. Novamente eu pego no pé desse importante aqui. Ó. É importante que os pais e educadores estejam atentos. Bom, importante é um termo muito genérico, sabe? Uma redação de verdade, ela não usa termo importante. Não usa. Aqui caberia, por exemplo, seria imprescindível, mais exato do que importante. Se encaixa melhor. É inevitável que os pais e educadores sejam atentos. Ou é forçoso que os pais e educadores estejam atentos. Menos importante. Importante é muito genérico. Não tem especificação nenhuma. Tudo é importante. Tudo e nada é importante ao mesmo tempo. Então, na nossa grade aqui, é em expressividade. Ó, falta de exatidão vocabular. Mais um ponto deduzido aqui. Estamos em 8.2 na nossa nota por enquanto, nessa avaliação. O que mais? Aqui, ó. Chama atenção para esse fim aqui, ó.
para você não cometer na sua redação. É importante que os pais e educadores sejam atentos no que seus filhos consomem, orientando-os sobre o que é certo ou errado. Nunca debata sobre o que é certo ou errado na redação sem colocar um parâmetro. É certo ou errado à luz do quê? Da ética? À luz do quê? Da moral? À luz do quê? Da lei? Sem uma referência, esse certo ou errado ele fica muito nebuloso. Certo ou errado é relativo. Não tem certo nem errado, dependendo. Então é muito relativo isso. Então ficam termos vagos na redação. Isso não é bom para sua redação. Então eu deduzo aqui na minha grade, no item coesão, termos e expressões não condizentes com o sentido pretendido. Por quê? Porque na certa a pessoa não quis dizer só isso, só certo ou errado. Certo ou errado foi na cabeça dela, é certo ou errado, mas ela não esqueceu de colocar um referente para isso. Baseado em quê? Em que padrão que você está se baseando para dizer que é certo ou errado? Então não disse exatamente o que pensou. Por isso que é não condizente com o sentido pretendido. Pretendeu dizer outra coisa, próxima disso, mas não exatamente isso. O que tem de virtude nesse último período aí? Essa inferência ela é pertinente para a discussão. Por quê? Porque, de fato, os pais precisam ficar atentos mesmo. Depois de tudo isso que foi levantado aí, da participação das mídias, dos filmes, dos programas de televisão, então os pais precisam ficar atentos mesmo, porque muitas vezes não sabem o que os filhos estão consumindo. Realmente, também eu chamo a atenção da sintaxe, que ela está impecável aqui, né? É importante que os pais e educadores estejam atentos no que seus filhos consomem. Essa boa articulação entre essa oração desenvolvida que vem antes com essa oração reduzida aqui, orientando-os sobre o que é certo ou errado. Orientando-os. Tá vendo? Essa oração reduzida ela foi articulada junto com a oração anterior que está desenvolvida de uma forma perfeita. Ao invés de fazer duas orações desenvolvidas, sabe? Fica aquele monte de que, por exemplo. Queísmo. Não. Reduziu a segunda oração. Ficou bem encaixado aí. Do meu ponto de vista. Bom, dessa parte, desse segundo parágrafo é isso. Vamos partir para o nosso parágrafo conclusivo aqui. Por fim, é preciso que estratégias eficazes sejam tomadas para prevenir a violência nas escolas e que o Estado, juntamente com as secretarias de segurança pública e de educação, tomem medidas para contribuírem para a construção de uma escola mais justa e segura para todos. Vamos lá às minhas observações. Bom, primeiro, nós estamos diante de um parágrafo conclusivo, né? Só que, o que você percebe aqui? Começa aqui o parágrafo conclusivo, né? Cadê a conclusão? Não tem conclusão. A pessoa começou com um conectivo conclusivo, perfeito, por fim, mas não fez um fechamento do que foi dito. Ou seja, dentro lá daquela estrutura, da microestrutura da redação, não tem uma conclusão aí. Partiu diretamente para a observação final do parágrafo, sem uma conclusão. Então vamos lá na estrutura novamente, aqui Item 2. Não obediência à macroestrutura redacional. Mais uma redução aqui. Voltando, para você evitar, para você aprender a escrever uma redação completa, não faça isso. Faça com uma conclusão. Uma retomada no início do parágrafo do que foi discutido. Então, começa com observação final. Tudo aqui é observação final. Tudo no parágrafo, porque não tem a conclusão, exatamente por isso. Quais são os problemas aqui? O prevenir, né? Que não é prevenir, é prevenir, né? Que é um E. Então, vamos lá na nossa grade de avaliação. Gramática. Item 4. Mais um ponto reduzido aqui. O que mais? Ainda falando de prevenir.
Veja, o termo que a pessoa quis usar aqui não é exatamente prevenir, né? Não se encaixa tão bem. A gente nos previne de coisas que a gente espera. Então, se você espera que algo vai acontecer, você já se previne. Se você não pegar um resfriado que pode acontecer a qualquer momento, você vai se prevenir, melhorando sua imunidade, por exemplo. Mas, nesse caso aqui, você não espera que a violência atinja as escolas, né? Você não espera isso. Então, não é o caso de prevenir. Eu acho que o melhor termo aí seria evitar, impedir, dirimir, mas não prevenir. Prevenir não se encaixa aí. Então cai na nossa questão aqui, na nossa avaliação, na expressividade, falta de exatidão vocabular. Eu reduzi mais um item aqui. Aqui também tem uma outra vírgula incorreta. Por fim, é preciso que estratégias eficazes sejam tomadas para prevenir a violência nas escolas. E que essa vírgula não existe, porque na verdade está começando uma nova oração subordinada e não se separa do conectivo, da conjunção subordinativa, não se separa o restante. Então essa vírgula aqui, ela não existe. A obediência, aqui ó, gramática, não observância das normas gramaticais, etc. Na corda bamba aqui, ó, essa redação está na corda bamba. Se ela pegar mais um ponto aqui, ó, ela zera em gramática. A tolerância para essa quantidade de linhas aqui na minha... Uma redação completa como essa, que tem mais de 30 linhas, tolerância são 12 erros. 12 vezes. Então ela está na corda bamba aqui para zerar. Em gramática, né, no caso. Aqui você percebe que a pessoa ela cometeu ela juntou duas orações aí. Perdão, ela separou duas orações que deveriam estar juntas. Aqui, ó. Por fim, é preciso que estratégias eficazes sejam tomadas para prevenir a violência nas escolas. E que o Estado, juntamente... Aqui é continuação. Então não existe esse ponto final aqui. Foi desmembrado em duas orações no momento errado. Porque simplesmente foi bem no meio da continuação. Por ser continuação, na nossa grade, somos aqui ó, em ausência de fluência na articulação sintática por pontuações indevidas. Então, quebrou a articulação sintática ali. Então, mais um ponto tirado aqui. O que mais? Bom, tem um problema de abordagem aqui também. Porque além de não ter a conclusão, perceba o que foi feito aqui. Vou reler para você entender. Essa observação foi acrescentada uma observação final e houve uma tentativa de dar uma solução para o problema nessa observação final. Uma tentativa de dar uma solução. Por fim, é preciso que estratégias eficazes sejam tomadas para prevenir a violência nas escolas. E que o Estado, juntamente com as secretarias de segurança pública e de educação, tomem medidas para contribuir para a construção de uma escola mais justa e segura para todos. Foi apenas constatado aí que alguma coisa precisa ser feita, mas não foi dada nenhuma solução, na verdade. E essa constatação acaba caindo num problema de abordagem da redação. Por quê? Porque é uma constatação que ela é óbvia. Foi falado aí uma pura obviedade. Claro que estratégias precisam ser tomadas. Claro que para que a violência não aconteça mais. É claro que o Estado precisa fazer alguma coisa. Claro que precisa fazer, mas o quê? Ainda que não seja uma redação modelo Enem, por exemplo, que cobra uma proposta de intervenção, que é uma solução mais completa, vamos dizer assim, com agente, com finalidade, com detalhamento. Ainda que não seja uma redação com esse fim de trazer uma solução mais completa, mas foi apresentada uma observação final aí com uma solução que não diz nada, que simplesmente bateu em cima do óbvio. Então, caso você pense em apresentar uma solução no fim da sua redação, nunca faça isso. É preciso que alguma coisa seja feita.
Alguém tem que fazer alguma coisa. Não, nunca faça. Porque você vai estar falando obviedade, não está acrescentando nada. É como se você estivesse jogando conversa fora. Na redação não se joga conversa fora. Então, em abordagem, cai aqui nesse item aqui, ó. Elaboração, ordenação lógica dos enunciados sem visar a coerência ou a progressão temática. Ou seja, por mais que você já não está mais argumentando ali no fim, a discussão não progride se você traz algo óbvio. Não progride. Não avança. Você traz uma solução, você deixa a sua conclusão, seu parágrafo conclusivo mais completo. Agora, se você traz algo que não deveria nem ser escrito, então não avança. Então, eu vou tirar um ponto aqui. Bom, basicamente é isso. De problemas é o que eu vejo. Virtude, basicamente aqui foi o conectivo conclusivo aqui, ó. Começou com um conectivo conclusivo, ao menos, né? Embora não tenha apresentado uma conclusão, fechando o assunto, mas tem um conectivo conclusivo aí que demarca o parágrafo, mostrando que é um parágrafo conclusivo. Ótimo, perfeito, ponto positivo. Ao menos isso. Esse seria o ponto positivo. Bom, aqui está a nossa avaliação. Finalizada, vamos ver a nota final aqui. Vamos ver. 7,5 a nossa nota final. O que eu diria dessa nota final aí? O que eu diria dessa nota? Essa nota é uma nota mediana, vamos dizer assim. Você provavelmente, se você tirasse essa nota, você, em boa parte das bancas que você fosse prestar, você não seria aprovada. Porque é uma nota mediana. O que caiu aí nessa redação? Em que ela pecou? Ela pecou exatamente na questão gramatical. Muitos erros gramaticais mesmo, muitos desvios. Inclusive em estrutura sintática, são desvios mais graves, vamos dizer assim. São desvios... O texto está bem escrito, eu não diria que ele está mal escrito. Está bem escrito, ele tem embasamentos bem pertinentes à discussão, não saiu do assunto, não fugiu do assunto, não tangenciou o tema em nenhum momento, trouxe bons exemplos, trouxe dados estatísticos, porém, o vilão ali foram as questões gramaticais. Ou seja, qual é o alerta que esse texto nos traz? Às vezes você pode estudar o ano inteiro, se preocupar com o que você vai escrever na redação, que é louvável, porém, a forma como você vai escrever conta. Você precisa escrever de uma forma correta, porque senão o seu texto vai por água abaixo. Isso pode custar o quê? Uma reprovação. Então, qual é o aprendizado que a gente tira aqui dessa correção? Não se descuide da questão gramatical. Não se descuide da questão gramatical. Reveja as suas redações, reveja onde você está errando, veja onde o corretor, o avaliador tem apontado e não se descuida disso. E também faça isso que você acabou de fazer aqui. Acompanhe correções de redação para você ficar presente para alguns erros que você às vezes pode estar cometendo e não sabe. Então isso é o que eu tinha para falar. Espero te ver na próxima aula. Até a próxima.